O que esse gráfico nos mostra? Que dados consolidados até o fim de 2023, tá? A gente vê aqui, ó, as moedas usadas para pagamentos globais por meio do sistema de pagamento internacional, que é o SWIFT. Olha que louco. Quando que começou essa loucura de desdolarização, o dólar vai acabar, etc e tal, 2022, né? Quando o dólar era usado para 40% de todos os pagamentos internacionais. Estou mostrando aqui, ó. 2022, você está vendo, né? O que aconteceu depois, no restante de 2022 e 2023? Cada vez o dólar sendo mais usado. E o euro não é mais uma saída, gente. O euro cada vez entra mais em desuso, ó. Os pagamentos estavam sendo feitos ali na faixa de 37% e hoje estão em 23%, né? Aí você vê o quê? Libra esterlina subindo um pouquinho, iene subindo um pouquinho, yuan subindo um pouquinho, mas é um negócio saindo, o yuan saindo de 2 para 3,7. O iene saindo de 3,5 para 4,2. A libra esterlina saindo de 6 para 7,32. Outros, né, saindo de 5, saindo de 10 para 12,5. Então é um negócio irrelevante. Mas você vê o quê? O dólar sendo, na prática, a moeda mais usada voluntariamente. Isso aqui é tudo voluntário, tá? Não tem imposição de transação em dólar. Voluntariamente está no topo de uso nos últimos 10 anos. Você consegue perceber a narrativa e os fatos? São coisas completamente distintas. Não há processo de desvalorização acontecendo hoje. Não há. Outro dado importante. Vamos olhar aqui, ó. Uma matéria meio antiguinha, mas que mostra o que é importante, relevante, tá? Banco dos BRICS precisa elevar reserva em moedas locais, diz ministro da África do Sul. Essa é a manchete. Mas o que é importante? Aqui, ó. Projeto de desvalorização, estabelecido em 2015 como o principal projeto financeiro do bloco. Vamos ver o que aconteceu com os do dólar desde 2015? Olha só. 2015, tá? 2015. Tínhamos aqui, ó, 45%. Chegou a cair aqui, ó, a 40%, com o euro valorizando. Nada no controle dos BRICS. Foi simplesmente uma demanda maior por euro, né? Depois tivemos a lateralização dos dois, né? Depois tivemos o quê? Dólar e euro subindo e as outras moedas perdendo representatividade, inclusive Japão, inclusive Yuan, inclusive libra esterlina, todas as moedas perdendo representatividade, só o euro e o dólar, né? E a partir aqui de 2022, a gente teve o dólar disparando e o euro desabando. Nunca deu certo até hoje e não continua sem dar certo. O projeto é desvalorização, tá? Mas, olha só que interessante. Prestem bem atenção nisso. Leslie Masdorf, diretor financeiro do banco, afirmou que o NDB, New Development Bank, que basicamente é o nome do Banco dos BRICS, pretende aumentar os empréstimos em moeda local de cerca de 22% para 30% até 2026. Mas que há limites, e ele reconhece que há limites para a desvalorização. A moeda operacional do banco é o dólar. Olha só, o BRICS, o Banco dos BRICS, que tem um projeto de desdolarizar, qual é a moeda que ele usa? O dólar. Olha que interessante. E olha só, a moeda operacional do banco é o dólar por uma razão muito específica. O dólar é onde estão os maiores reservatórios de liquidez. Dos mais de 30 bilhões de dólares em empréstimos aprovados pelo New Development Bank, 2/3 foram em dólares. Mostrou a apresentação para investidores em abril. O que a gente consegue entender aqui? O próprio banco que tem por objetivo destruir o dólar, usa o dólar e não consegue usar menos de 2/3 do dólar. Então, esse processo de desdolarização, ele é um processo que não está funcionando. É uma narrativa que se tenta colocar na cabeça das pessoas, né? Nossos governantes tentam colocar na nossa cabeça aqui, mas os dados apontam que voluntariamente as empresas e os governos estão usando mais dólar. O que eles estão fazendo é simplesmente, vamos ter mais ouro aqui. Por quê? Porque vá que esse negócio acontece. Mas você não tem um fluxo que sai absolutamente do dólar. Você tem simplesmente uma realocação da reserva. Era 65, veio para 61 e esses 4 foi para o ouro. Basicamente isso. Outro ponto importante, tá? Em algum momento o dólar vai deixar de ser a moeda mundial. Vinícius, mas você está se contradizendo. Você está dizendo que não está tendo desvalorização? Eu estou dizendo que não está tendo agora, mas vai ter em algum momento. Por quê? É normal, gente. Tudo é cíclico. A gente vai ter trocas de moedas, né? A moeda mundial era o florim holandês,
né? Depois o florim holandês, em 1870, mudou para a libra esterlina. Depois, em 1944, mudou para o dólar. Em algum momento, vai acabar. Não vai acabar a moeda. Vai acabar o dólar como a moeda internacional. Isso é cíclico, é totalmente normal, tá? Agora, a pergunta que fica é: o que aconteceu com a libra esterlina em relação ao dólar? Porque o grande medo que as pessoas têm é o quê? Que o dólar desvalorize muito se ele deixar de ser a moeda mundial. E as pessoas não entendem o que é a moeda mundial e o que é a cotação de uma moeda. Cotação de moeda é inflação. Moeda mundial é volume de reservas, volume de negociação, nível de confiança. São coisas distintas e separadas. Sabe como é que eu te comprovo isso? Porque até hoje, 80 anos depois da libra esterlina deixar de ser a moeda mundial, até hoje ela vale mais que o dólar. Olha só. A libra esterlina em relação ao dólar é $1,25. Se eu colocar aqui, ó, o real em relação ao dólar é o quê? 19 centavos. Então, R$1 é a mesma coisa que 19 centavos de dólar. Quando eu olho libra esterlina em relação ao dólar, significa que uma libra esterlina é a mesma coisa que $1,25. Logo, a libra esterlina vale mais que o dólar, mesmo 80 anos depois de deixar de ser a moeda mundial. Porque cotação da moeda é uma coisa. Ser a moeda mundial é outra coisa. O euro surgiu para substituir o dólar como moeda mundial. Um grande acordão lá na Europa. E não deu certo. Chafurdou. Mas em algum momento vai deixar de ser. E quando deixar de ser, queridos, lembrem o que acontece em toda a crise de desconfiança no dólar. Vamos para a tela? Segunda crise de desconfiança no dólar. De 2000 para frente, o que a gente viu? O segundo tipo de antiação, valorizando aqui mais de 500%. Primeira crise de desconfiança no dólar foi quando o dólar perdeu o lastro no ouro. De 71 para frente, mais de 1.500% da valorização. No segundo tipo de antiação. Então, o método está preparado justamente para possíveis mudanças que vão ocorrer nas próximas décadas. Mas, olha, eu posso colocar minha mão no fogo para você. Em menos de 10 anos, não há o fim do dólar como moeda mundial. Não tem como. Você tem que mudar toda a estrutura de dívida. Você tem que mudar toda a estrutura... Nossa, você tem que mudar toda a arquitetura econômica do mundo. Isso não é bem assim. Isso é narrativa para tentar fazer com que as pessoas acreditem e isso se torne uma profecia autorrealizável. O dólar vai deixar de ser a moeda mundial. O dólar vai desabar por conta disso, o que é uma mentira. Te comprovei que a libra até hoje vale mais que o dólar. Então vamos deixar de investir em dólar. Todo mundo deixa de investir em dólar e gera o próprio fim do uso do dólar como moeda mundial. Né, por conta de um movimento de massas de pessoas que não sabem muito bem o que estão fazendo porque não têm conhecimento econômico. É isso que estão tentando fazer com vocês. Mas você vê que não tem cabimento.